Fala, estrategista, tudo bem com você? Sou o César, sou médico residente de hematologia no HC da USP. Estou aqui com o professor Hugo Brizola, professor de hemato do Estratégia Med. E hoje, professor, a gente vai falar sobre um tema que é complicado para os alunos, né? Mas é que é muito importante para a vida como um todo de médico, que é hemostasia, né? Qual que é a definição de hemostasia? Olá, oi pessoal, tudo bem? Seguinte, vamos lá, vamos falar de hemostasia. Eu acho que é um tema bastante complexo, sim, Uhum. né? É, mas que a gente vai tentar aí simplificar ao máximo, deixar o máximo palatável para a gente encarar as questões de prova, tá? Então, hemostasia é a capacidade do nosso corpo de manter o sangue circulando na sua forma fluida nos vasos sanguíneos, tá certo? Então, hemostasia se refere à capacidade do corpo de conseguir controlar lesões vasculares, sangramentos, através da formação de coágulos, tá bom? Então, esses coágulos vão controlar os sangramentos e não só isso, esses coágulos vão ser posteriormente reabsorvidos para manter a circulação sanguínea, tá bom? Então, basicamente, a hemostasia se refere ao controle dos sangramentos através da formação de coágulos, mas também à reabsorção desses coágulos. Isso é uma parte importante da hemostasia, né? E a gente sabe que a hemostasia é um processo bastante complexo. Nos últimos anos, a gente tem visto que as plaquetas participam de forma muito ativa, que outras células hematológicas, como os neutrófilos, também participam Uhum. da hemostasia, tá certo? E que isso acontece meio que tudo ao mesmo tempo, tá bom? Uhum. No sangue, né, no vivo, no organismo, a hemostasia acontece de forma simultânea e autorregulatória, tá certo? Mas a gente sabe que classicamente a gente consegue dividir de uma forma didática a hemostasia em 3 partes, tá bom? A gente divide isso por tornar isso um pouco mais fácil, Uhum. né, um pouco mais palatável, tá certo? E isso ajuda a gente na clínica, né? Essa divisão Uhum. clássica da hemostasia em hemostasia primária, secundária e terciária, consegue ajudar a gente a identificar doenças, consegue Uhum. ajudar a gente a entender um pouco melhor da hemostasia e como ela funciona, né? Uhum. É uma divisão didática que puxa também para o quadro clínico, né, e que ajuda porque a gente coloca alguns componentes, por exemplo, da hemostasia primária, que é aquele controle inicial do sangramento, né, que envolve tanto a parte do endotélio, do vaso, a parte das plaquetas e o que faz a ponte entre a hemostasia primária e a secundária, que é o fator de von Willebrand, né. Perfeito. É isso, né? Eh, a gente sabe que, a hemostasia primária é o controle inicial do sangramento, Uhum. é a formação do trombo inicial, um trombo plaquetário que vai conseguir controlar de início o sangramento, mas que posteriormente vai precisar ser reforçado, né? Uhum. A primeira alteração da hemostasia primária, o primeiro evento da hemostasia primária é parte do endotélio, é a contração vascular, tá certo? Então, a contração vascular diminui o fluxo sanguíneo para a região de sangramento, para a região da lesão vascular. Isso não só diminui a quantidade de sangramento, mas isso também faz com que os fatores de coagulação, as plaquetas, tudo isso possa agir naquele local para controlar o sangramento, para formar esse trombo plaquetário inicial e posteriormente o trombo final que vai ser de fibrina, né? E como isso acontece? Então, depois da contração vascular, a gente tem então a ação de dois grandes participantes, que são as plaquetas e o fator de von Willebrand, através de três etapas, né? Que é a adesão plaquetária, em que as plaquetas vão se ligar ao subendotélio. Na hora que você tem lesão vascular, você expõe as substâncias subendoteliais. Lá no subendotélio você tem colágeno, você tem o próprio fator de von Willebrand, você tem fator tecidual, você tem diversas substâncias no subendotélio, tá certo? Que vão fazer com que as plaquetas se grudem ali, se liguem ali. Essa é a adesão plaquetária. Pela adesão plaquetária, a plaqueta ela é estimulada a secretar, a liberar o conteúdo dos seus grânulos. A plaqueta é uma célula pequenininha, cheia de grânulos, e nesses grânulos a gente tem ativantes plaquetários, substâncias que ativam, que chamam outras plaquetas, né? Então a gente tem substâncias como o próprio fator de von Willebrand, a gente tem ADP, a gente tem serotonina, a gente tem Uhum. uma grande quantidade de substâncias dentro dos grânulos plaquetários. Então a primeira fase é a adesão, a segunda fase é a liberação do conteúdo desses grânulos, a ativação plaquetária. Pela ativação, outras plaquetas vão ser atraídas ali para aquele sítio de lesão vascular e elas vão se ligar
entre si através do fator de von Willebrand, que é o principal agente de agregação plaquetária, tá bom? A fibrina também age aí ajudando na agregação plaquetária, mas o fator de von Willebrand vai participar bastante. Então a gente tem aí na hemostasia primária, na formação desse trombo plaquetário inicial, esses dois grandes agentes, as plaquetas, através de agregação, de adesão, agregação e ativação, e o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand que também participa ali, tanto da agregação quanto da adesão plaquetárias, garantindo a formação desse controle inicial do sangramento, esse trombo inicial que vai fazer o sangramento parar de início, mas que vai precisar ser reforçado para que o sangramento depois não volte, tá bom? Exato, né? Esse trombo inicial até consegue controlar um pouquinho nos primeiros momentos do sangramento, mas ele é muito instável, né? Ele precisa de algo que estabilize esse trombo e que forme ele para fazer, né, ou a função de reparo endotelial para que tenha a diminuição do sangramento. Essa transição dessa primeira etapa de plaquetas, von Willebrand e endotélio, passa então para a hemostasia secundária, que é justamente a formação da fibrina e a ação dos fatores de coagulação. Perfeito, perfeito, né? A gente sabe que a hemostasia secundária é o reforço desse trombo plaquetário inicial através da rede de fibrina, que vai garantir estabilidade para esse trombo, né? E participam, então, da hemostasia secundária os fatores de coagulação. Os fatores de coagulação são diversas substâncias séricas, que são pré-enzimas, né? Proenzimas, eles estão constantemente ali esperando ser convertidos, tá certo? Em uma reação em cadeia que se retroalimenta, tá bom? E os fatores de coagulação são os componentes da famosa e, né, temida cascata de coagulação, tá certo? Logicamente, é uma cascata complexa, é um pouco difícil de decorar, né? Eu acho que você não precisa decorar, mas você precisa ter uma noção da cascata de coagulação, porque ela importa até para os exames que a gente vai usar, para as medicações que a gente vai usar no tratamento aí de doenças da hemostasia, tá bom? Vamos simplificar aí ao máximo a cascata de coagulação. O evento final da cascata de coagulação é a transformação do fibrinogênio em fibrina. Isso acontece na via comum, tá certo? A via comum, dela participam o fator 10 e o fator 5, que são os primeiros passos ali na via comum. Esse fator 10 e fator 5 vão ativar a protrombina em trombina, tá certo? A protrombina e trombina são o fator 2, né? E a trombina vai finalmente ativar lá o fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio é o fator 1 da coagulação, tá certo? O mais importante de todos, tá? Afinal, é ele que vira fibrina. Essa é a via comum. Mas para a gente chegar na via comum, a gente tem dois caminhos que podem iniciá-la, tá certo? A gente tem a via extrínseca. A via extrínseca, ela vem de fatores que estão fora do vaso, fora da circulação, tá certo? Como o fator tecidual, é o principal ativador da via extrínseca. E o principal fator de coagulação que participa da via extrínseca é o fator 7, tá bom? Então, se você pensar em via extrínseca, você vai pensar em fator 7, tá bom? Se você tiver alguma alteração da via extrínseca, vai ser no fator 7. Do outro lado, a gente tem a via intrínseca, que é quando essa ativação acontece por substâncias que estão dentro da própria circulação. São geralmente substâncias de carga elétrica negativa, como a própria superfície das plaquetas, como a calicreína, são diversas substâncias. Mas o que você precisa lembrar da via intrínseca? A via intrínseca, ela começa com o fator 12, ativa o fator 11, o fator 10 está lá na via comum, então a gente pula ele para o fator 9, o fator 9 ativa o fator 8, e aí finalmente o fator 8 ativa o fator 10, que junto com o fator 5 vai dar o start na via comum. Então a gente tem 3 vias da coagulação: a via extrínseca, representada pelo fator 7, a via intrínseca, representada pelo fator 12, 11, 9 e 8, e a via comum, que é representada pelo fator 10, fator 5, protrombina e fibrinogênio. Essa é a cascata de coagulação, tá certo? Essa é como que a gente forma o trombo de fibrina em cima daquele trombo plaquetário inicial, tá certo?
Parece difícil de decorar, tá certo? Não é tão difícil assim, é prática, né? Você vê que a gente consegue lembrar disso assim com alguma facilidade, mas é questão de hábito. Você tem que ir olhando a cascata de coagulação, você tem que lembrar um pouquinho dela. Não é tão difícil assim, mas é hábito, tá bom? Esse trombo de fibrina que é formado nessa parte da hemostasia secundária vai controlar a parte do sangramento, mas tudo que é fisiológico tem a parte que regula um processo que tá acontecendo, né? Nessa parte da coagulação existe um processo que controla a formação da fibrina, gerando o trombo justamente onde ele precisa ser gerado, para fazer a cicatrização local. Senão, trombosa tudo, né? Legal. Esse é o processo de fibrinólise, não é? Que é o que a gente considera como uma hemostasia terciária. Perfeito. A hemostasia terciária é justamente a reabsorção do trombo que foi formado, né? E isso é necessário, né? A hemostasia é um processo altamente controlado. Você precisa formar um trombo naquele local, você não pode deixar que o seu sangue todo coagule, né? Porque isso vai ter repercussão. Você precisa manter o sangue fluido nos vasos sanguíneos, né? E você precisa, hora que o coágulo exerceu a sua função, você precisa que o coágulo seja reabsorvido. Essa é a hemostasia terciária, a fibrinólise, tá bom? Ela é bem menos cobrada nas provas, né? Ela não é tão relevante assim na maioria das doenças hemostáticas que a gente vai tratar aqui na hematologia, mas sim, é a reabsorção do trombo. É interessante saber que isso é uma classificação in vivo, né? Mas e aí, in vitro? Quais exames que a gente vê para avaliar essa parte da hemostasia? Perfeito, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Os exames laboratoriais, eles reproduzem in vitro um processo que in vivo é muito mais complexo, né? In vivo, o endotélio vascular participa, várias células hematológicas participam. Lá in vitro, você isola o plasma e bota uma substância para ativar. Então, assim, os exames que a gente usa na avaliação da hemostasia são exames que apenas estimam, né? Que apenas avaliam, tentam tirar alguma informação sobre a hemostasia, mas eles são limitados, tá bom? Mas de qualquer forma, quais são os principais exames que a gente vai usar, tá certo? Quando a gente está falando da hemostasia primária, a gente vai falar de exames que avaliam os principais agentes da hemostasia primária. Quem são os principais agentes da hemostasia primária? As plaquetas e o fator de von Willebrand. Você pode avaliar eles de forma quantitativa ou qualitativa. Então, o primeiro exame que você vai pedir para avaliar as plaquetas é a contagem de plaquetas, o hemograma. Na contagem de plaquetas, se ela estiver reduzida, você tem uma plaquetopenia, tá certo? Uma plaquetopatia quantitativa. Mas você pode até ter plaquetas normais, em número, mas que não funcionam, né? Você pode ter uma plaquetopatia qualitativa, como a síndrome de Bernard-Solier, como a trombocitenia de Glasman, né? Que são doenças mais raras, pouco cobradas nas provas, né? Então, você pode pedir exames, dosagem de plaquetas, você pode pedir um teste de agregação plaquetária que vão avaliar essas outras doenças qualitativas. Você pode pedir a dosagem do fator de von Willebrand, a quantidade de fator de von Willebrand, né, que alguns pacientes vão ser deficientes, e você pode pedir também a atividade do fator de von Willebrand, que é um exame que a gente chama de cofator de ristocetina, tá bom? Na hemostasia secundária, os exames são um pouco mais clássicos, né? Na hemostasia secundária, a gente tem o tempo de protrombina, o TP, ou TAP, né, ou INR, que é uma normatização do TP, tá certo? O TAP, ele avalia a via extrínseca, tá certo? E comum. Então, a gente vai avaliar principalmente o fator 7 e lá o fator 10, o fibrinogênio também, tá bom? O TTPA também avalia a via comum, né? O tempo de tromboplastina parcial ativada também avalia a via comum, tá certo? Mas avalia a via intrínseca, os fatores 12, os fatores 11, 9 e 8. Então, por exemplo, que doenças poderiam causar um prolongamento isolado do TP, do tempo de trombina? Deficiência de fator 7, tá certo? Afinal, o fator 7 está lá na via extrínseca, né? Que doenças poderiam causar uma deficiência de um prolongamento do TTPA? Doenças que afetam a via intrínseca, como, por exemplo, as hemofilias, deficiência do fator 8, deficiência do fator 9, né? Elas causam um prolongamento do TTPA, tá certo? A própria doença de von Willebrand, olha que interessante. A própria doença de von Willebrand, que é uma deficiência do fator de von Willebrand, pode
pode causar prolongamento do TTPA. Por quê? Porque o von Willebrand transporta no plasma o fator 8. Então, se você não tem fator de von Willebrand, você tem menos fator 8, tem um prolongamento de TTPA, tá certo? Mas o que você precisa saber desses exames é isso. TAP, TP, avalia a via extrínseca, fator 7. TTPA, avalia a via intrínseca, fator 12, 11, 9 e 8. Tá bom? E não só para diagnóstico, né? Esses exames eventualmente são usados para fazer o acompanhamento de alguns pacientes que usam anticoagulantes, né? O mais comum usado no mundo é a varfarina, é da classe dos cumarínicos, que a gente usa principalmente INR, né? Para fazer o acompanhamento. Qual que é a relação, principalmente, desse tipo de anticoagulante com vitamina K? Perfeito, perfeito, né? A varfarina é o anticoagulante oral mais utilizado no mundo, né? É um ótimo anticoagulante, né? Tem o seu uso aí há muitos anos validado. A gente sabe que a varfarina é um ótimo remédio, né? E como que age a varfarina? Ela é o principal representante da classe dos cumarínicos, que são drogas antagonistas da vitamina K. A gente sabe que alguns fatores de coagulação, eles são dependentes da vitamina K para se tornarem formas ativas. Para poder exercer a sua função, eles precisam da vitamina K. Que fatores são esses? Isso é muito importante, as provas adoram cobrar isso, né? São o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10, tá bom? 2 mais 7 é 9, 10. Esse é o mnemônico que você tem que lembrar. Tem que decorar isso. Quais são os fatores dependentes de vitamina K? Fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10, tá bom? Esses são os fatores de coagulação dependentes de vitamina K. E aí os antagonistas de vitamina K impedem que esses fatores de coagulação funcionem adequadamente, tá certo? Eles são produzidos, mas eles não conseguem ganhar sua forma ativa, eles não conseguem exercer sua função pela falta da vitamina K. E aí você tem um prolongamento do INR, do TP, tá certo? Porque o efeito é predominante sobre o fator 7, e o fator 7 está lá na via extrínseca, que é avaliada justamente pelo TP, tá certo? Então, a gente tem sim, no uso da varfarina, o TP ou INR como principal marcador para a gente avaliar a resposta terapêutica, né? Para a gente saber se o paciente está bem anticoagulado com varfarina, a gente vai pedir um INR e a gente espera encontrar um INR entre 2 e 3, tá certo? Esse é o alvo da anticoagulação na maioria das indicações clínicas do uso da varfarina, tá certo? Tem algumas coisas também que, por exemplo, na varfarina, no início do uso, eventualmente pode ter um efeito pró-coagulante no começo. Como que é esse negócio? Isso é engraçado, né? A varfarina é um remédio que tem um manejo difícil, a gente tem que saber lidar, né? Veja, sim, a varfarina inibe os fatores dependentes de vitamina K, que são os fatores 2, 7, 9 e 10. Mas a varfarina também inibe alguns anticoagulantes naturais. Lembra que a gente falou que a gente não pode que a coagulação aconteça no sangue todo? Então, para a coagulação acontecer num lugar controlado, nosso corpo tem anticoagulantes naturais, como a antitrombina, como a proteína C e a proteína S. Esses são anticoagulantes que a gente tem para evitar que o sangue coagule, tá certo? E aí, a gente sabe que a proteína C e a proteína S são também dependentes do vitamina K. E mais do que isso, elas têm uma meia-vida menor do que os outros fatores dependentes de vitamina K. Então, quando você começa a dar varfarina para o seu paciente, você esgota primeiro esses fatores que são anticoagulantes, a proteína C e a proteína S. Então, primeiro você acaba com os anticoagulantes naturais e aí você tem um efeito pró-trombótico. Se você der varfarina para um paciente, isso pode causar trombose para ele se você der ela isoladamente, tá certo? Só com o passar dos dias que os outros fatores, o fator 2, 7, 9, 10, vai ser esgotado e aí sim você vai ter um efeito anticoagulante da varfarina. Por isso que demora alguns dias para o INR entrar no alvo entre 2 e 3. Por isso que, sempre que você vai iniciar a varfarina para um paciente, você faz uma ponte com outro anticoagulante. O que é mais típico a gente fazer é uma ponte com heparina, porque a heparina já vai ter efeito imediato, você dá a heparina até a varfarina chegar no alvo de INR entre 2 e 3, tá certo? Então sim, você não pode iniciar a varfarina direto, você tem que ter uma ponte de varfarina, uma ponte de heparina para você poder iniciar a varfarina com
tranquilidade, porque senão ela tem um efeito pró-coagulante inicial, tá bom? A varfarina tem vários detalhes, né? Porque além de precisar dessa ponte, ou a faixa terapêutica é geralmente muito estreita, né? Você precisa manter esse em 2 e 3, e tem muitos fatores que influenciam Sim. nesse nível sérico da varfarina para os pacientes, né? Uma coisa que o pessoal da prova gosta de cobrar é manejo de intoxicação com esses anticoagulantes, a intoxicação cumarínica, né? Que vai depender do que o paciente está apresentando. Se ele está apresentando um sangramento que seja ameaçador, ou se é um sangramento leve, ou eventualmente até sem sangramentos, né? Perfeito, perfeito. Isso é importante, né? O varfarin, a gente tem que atingir um alvo em INR entre 2 e 3, e qualquer pessoa que já lidou com Marevan sabe que é muito fácil o paciente se passar disso, né? É muito fácil o paciente chegar com INR de 4, 5, 8, 9, 10, o céu é o limite, né? Incoagulável. Incoagulável. Então, assim, por quê? Porque o Marevan tem uma absorção que ela é muito variável, né? Então, remédio atrapalha a absorção, dieta atrapalha a absorção, ou então o paciente às vezes absorve mais, às vezes absorve menos, então o efeito é um pouco difícil de você ir tateando, tá certo? Então é muito comum que o paciente sim venha intoxicado, é muito comum que o paciente venha com INR acima da faixa terapêutica, um INR supraterapêutico. Então, se o nosso alvo terapêutico é entre 2 e 3, é o paciente vir com INR acima de 3, né? Entendeu? E aí isso vai depender, como você vai manejar isso, vai depender se ele tá sangrando ou não. Porque se ele estiver sangrando, com obviamente um sangramento importante, ameaçador à vida, você precisa reverter esse efeito rápido, porque senão ele vai morrer, ele vai sangrar até morrer, né? Ou, por exemplo, o paciente está em uso de varfarina e você precisa fazer uma cirurgia nele, você precisa fazer uma apendicectomia, você precisa fazer alguma cirurgia de emergência, também você precisa reverter esse efeito de forma muito rápida, né? Você precisa, tirar esse efeito anticoagulante desse paciente. O que você vai fazer, né? O que você vai fazer se ele tiver necessidade de reversão rápida, seja por um procedimento cirúrgico, seja por sangramento ameaçador à vida? Primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é suspender a medicação. Então, se ele está com NR supraterapêutico e está com risco de vida, você vai parar o remédio dele, tá certo? A segunda coisa que você vai fazer, você vai dar plasma fresco congelado, porque no plasma tem todos os fatores de coagulação, ou você vai dar o complexo protrombínico, até preferencial que você dê o complexo protrombínico se você tiver ele disponível, porque o complexo protrombínico tem justamente os fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. Agora você já deve ter decorado, eu espero que você já decorou, que são os fatores 2, 7, 9 e 10, tá certo? Então, se ele tá com sangramento importante ou está com necessidade de reverter essa anticoagulação para algum procedimento, você vai dar para ele o complexo protrombínico ou o plasma fresco congelado, tá bom? Você pode, em conjunto a isso, associar a vitamina K endovenosa. Você dá a vitamina K endovenosa também para tentar reverter esse efeito de anticoagulação, tá certo? Aí, o principal papel é do complexo protrombínico, é do plasma, tá bom? A vitamina K não vai ser o melhor tratamento. Dê o plasma, dê o complexo protrombínico e a vitamina K como um adjuvante, tá certo? Mas sim, você pode fazer a vitamina K EV nesses casos, tá? Isso principalmente no paciente que está com sangramento, né? Com sangramento ameaçador à vida, né? Ou essa reversão rápida. Mas eventualmente tem um paciente que está com sangramento não ameaçador, que pode ser feito a reversão com a vitamina K endovenosa, né? Tem uma biodisponibilidade mais rápida, é mais fácil essa parte da reversão, junto com a suspensão da medicação e posterior reintrodução, né? Se o paciente não estiver sangrando, aí você pode só fazer a suspensão da medicação, eventualmente vitamina K via oral, né? E depois reintroduzir, redosar esse paciente e acompanhar melhor, né? Perfeito. A gente precisa pensar bastante nisso, né? Veja, se ele não está com sangramento ameaçador à vida, você precisa sim tirar ele do risco, né? Tirar ele da faixa de NR maior, mas você também não pode reverter todo o efeito da anticoagulação dele, porque ele tem alguma indicação, né? Ele não está anticoagulado sem motivo, ele deve ter algum motivo para estar anticoagulado e ele precisa estar anticoagulado, né? Então a gente não quer, se ele não tiver um sangramento ameaçador à vida, não precisa dar plasma, não precisa dar complexo protrombínico, porque se
você fizer isso, você vai reverter a anticoagulação dele, isso vai dar risco de trombose para ele, né? Então não é o que você quer, tá certo? Mas você vai ser mais cauteloso. O que você pode fazer? Se ele não tiver um sangramento ameaçador, se ele tiver um sangramento leve, mas ele tá sangrando, você não quer correr riscos. Você vai parar o remédio e você pode considerar dar vitamina K para ele. Isso não tá tão bem estabelecido nos guidelines, tá? Não tem um guideline que fala assim, não dê vitamina K. Exato. Não, você pode só suspender o remédio e esperar um pouquinho, mas você pode dar vitamina K, seja IEV ou pode até inclusive dar vitamina K oral, tá bom? Agora, se ele não estiver sangrando, aí que você tá mais tranquilo, tá certo? Não se desespere. Ele tá com INR elevado, mas é isso, se ele não tá sangrando, deixa o tempo fazer as coisas, tá certo? Então, se ele tá com INR muito alto, acima de 10, você suspende o remédio e você pode dar vitamina K oral para ele. Se ele tiver um INR entre 4,5 e 10, que nem é tão alto assim, mas é alto, você pode também suspender o remédio, e aí você não precisa necessariamente fazer a vitamina K, mas você pode considerar o uso da vitamina K. Faz uma dosezinha para ver se ele cai o INR mais rápido, né? Agora, se ele tiver com o INR pouquinho aumentado, entre 3 e 4,5, você nem precisa fazer muita coisa, você nem dá vitamina K. Suspende o remédio e espera cair, ou até pula algumas doses do remédio, né? Pula 3, 4 doses e espera para cair, tá certo? E depois retoma o remédio. Afinal, esse paciente vai precisar voltar com a anticoagulação, tá certo? Então, esse manejo aí depende muito mais se ele tá sangrando ou não. Se ele estiver sangrando, você vai fazer tudo, né? Se ele tiver com sangramento ameaçador à vida, precisar reverter rápido, você vai fazer tudo. Se ele não tem sangramento ameaçador, você pode ser mais cauteloso, você pode ir com menos pressa, menos gana aí para reverter essa anticoagulação. Boa. A gente falou da varfarina, né, que é um dos anticoagulantes orais que a gente mais usa na prática clínica, mas a gente falou um pouquinho da heparina também, né? É uma classe de medicações que tem dois principais. A heparina não fracionada, que o próprio nome diz, né? Ele tem várias frações grandonas, e a heparina de baixo peso molecular, que é mais direcionada. A heparina de baixo peso molecular geralmente faz a inibição do fator 10 ativado, enquanto que a heparina não fracionada, por ser maior, ter alguns complexos maiores, consegue inativar a trombina ativada, consegue inativar o fator 10 e eventualmente alguns fatores da via intrínseca também. A prova geralmente não cobra isso, né? É uma coisa a mais para você saber, mas eventualmente a prova pega a complicação principal com os usos das heparinas, né? Que é a HIT. A HIT é uma complicação interessante do uso das heparinas, né? Como você disse, é isso. As heparinas agem principalmente sobre o fator 2, que é a trombina, protrombina, e sobre o fator 10, tá certo? E a HIT é uma complicação importante do uso da heparina, né? A HIT é a trombocitopenia induzida por heparina. A gente sabe que alguns indivíduos, quando você administra heparina para ele, a heparina se combina com uma substância secretada pelas plaquetas que chama PF4, fator plaquetário 4. E esse complexo heparina, fator plaquetário 4, pode estimular o paciente a ter produção de anticorpos contra esse complexo, mas também contra as plaquetas, por imunidade cruzada. E aí a gente tem uma situação em que acontece duas coisas. Acontece consumo das plaquetas, porque esses anticorpos vão lá fazer com que os macrófagos comam as plaquetas, né, que os macrófagos destruam as plaquetas, mas também a ativação plaquetária. Então você tem uma situação em que há uma diminuição da contagem de plaquetas, ou seja, a plaquetopenia, a queda do número de plaquetas, ao mesmo tempo que, pela ativação das plaquetas, há aumento do risco de trombose. Então, olha que situação interessante. Que você está com plaqueta baixa e trombosa, tá certo? Então a HIT é essa situação até paradoxal, né? Que você tá com plaquetopenia, mas você tá tendo trombose, tá certo? E aí a gente precisa saber manejar a HIT, né? Porque saber manejar a HIT é o que principalmente as provas querem que você saiba, né? Tá e assim, é meio óbvio pensar, mas o manejo da HIT envolve suspender a heparina. Perfeito. Justamente a reação é dependente da heparina, não é? Com certeza, é uma reação imune resultado da heparina. Quando você tem um evento alérgico, né, você tem que tirar o desencadeante, né? Então, a primeira medida que você tem que fazer diante de um paciente com HIT
é tirar aí a heparina, suspender a heparina. Quando que você vai suspeitar de HIT? Então você vai suspeitar de HIT quando o paciente tiver desenvolvimento de uma plaquetopenia 5 a 10 dias depois da introdução da heparina, tá bom? Então, ele tá um mês internado. Não deve ser HIT, né? A plaquetopenia deve ser por outro motivo. Agora, 5 a 10 dias depois que ele começou a tomar heparina, puxa, pensa em HIT. Tem que ter uma queda de pelo menos 50% da contagem de plaquetas, tá? Então, se ele tinha 150, vai cair para 75. Se ele tinha 200, tem que cair pelo menos aí para 100, tá bom? Não costuma ser uma plaquetopenia severa, tá certo? Isso é interessante. O paciente com HIT, ele não sangra. Ele tá plaquetopênico e ele não sangra. Por quê? Porque ele não tem uma contagem de plaquetas tão baixas, tá bom? O nadir, né, o vale da plaquetopenia, costuma estar lá em torno de 50, 60 mil plaquetas, tá bom? Habitualmente acima de 20 mil plaquetas. Pouco comum a HIT estar menos de 20 mil plaquetas, tá? Então isso é uma característica importante para você saber identificar a HIT clinicamente, tá certo? Então essas são as características clínicas da HIT, ó. Tem que surgir a plaquetopenia 5 a 10 dias depois da instalação da heparina, do início da aplicação da heparina. Você tem que ter uma queda de pelo menos 50% da contagem plaquetária, mas o nadir tem que estar acima de 20 mil plaquetas, tá certo? E se você suspeitar através dessas características clínicas, a primeira coisa que você vai fazer é suspender a heparina. A heparina de baixo peso molecular, não importa. Se tem HIT, você vai suspender a heparina. Tava com a heparina não fracionada, vou passar a heparina de baixo peso. Não! Você tem que suspender totalmente a heparina. E aí você vai me falar, poxa, mas e o risco de trombose? Você não falou que HIT dá trombose? Sim, você tem que suspender a heparina e substituir por outro anticoagulante, tá certo? Que anticoagulante você pode usar? Você não pode usar varfarina. Isso é essencial, tá bom? Porque, como a gente disse, a varfarina tem um efeito pró-coagulante inicial, né? Então você não pode suspender a heparina e dar a varfarina, que você vai estimular mais ainda a chance de trombose, né? Então varfarina não é tratamento para HIT, tá? O que você pode usar? Fondaparinux ou anticoagulantes orais diretos, né? Dabigatran, apixabana, rivaroxabana, você pode usar essas opções. O mais comum, né, o ser indicado é o Fondaparinux, mas você pode usar os anticoagulantes orais diretos. Então esse é o tratamento da HIT. Suspende a heparina, qualquer forma de heparina que for, e inicia anticoagulante oral direto ou Fondaparinux. Boa. A HIT que a gente vê mais são os pacientes cirúrgicos, né? Os pacientes clínicos podem ter HIT, mas a gente vê muito mais nessa parte epidemiológica de cirurgia. Eu acho que uma coisa que ajuda também nesse intervalo de 5 a 10 dias, na verdade, é o tempo para fazer anticorpo, né? Sim. Que geralmente é uma semana. Então, se você lembrar disso, que é o tempo de uma reação imunomediada, é o tempo para fazer o anticorpo, que é nesse intervalo entre 5 a 10 dias. E uma das coisas que a gente falou, né, da varfarina é que existe a parte do antídoto da varfarina, na verdade, é a vitamina K, porque é a fisiopatologia, né? A atuação da medicação é o bloqueio da vitamina K. Agora, da heparina, existe um antídoto da heparina, que é a protamina, né? Tem uma informação clínica legal que é cada 1 miligrama da parte da heparina, da protamina faz a reversão de 100 unidades de heparina, não é? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A protamina é um antídoto para heparina, essa é a dose que a gente usa. Ela funciona um pouco menos para heparina de baixo peso molecular, mas funciona. Então, se você me perguntar, tem questão de prova sim. Qual o antídoto da heparina? Protamina, e essa é a dose, Exato. 1 miligrama para 100 unidades. Boa. E agora a gente vai falar sobre anticoagulantes orais diretos, né? Que você falou um pouquinho, né? Para HIT é a opção que pode ser feita. E na prática clínica, cada vez mais a gente está usando, né? Algumas situações especiais não são indicados, mas você pode conversar um pouquinho sobre os anticoagulantes diretos? Isso. Não é um tema tão comum ainda nas provas, tá bom? Mas sim, o uso do anticoagulantes orais diretos tem aumentado nos últimos anos, né? Eles foram desenvolvidos justamente para substituir a varfarina, né? Eles são drogas mais biodisponíveis, são drogas um pouco mais previsíveis para você manejar, tá certo? São drogas que você não precisa ficar fazendo dosagem de alvo terapêutico, porque o alvo terapêutico é mais fácil de controlar, né? Então você não precisa fazer. Se você quiser, você pode até fazer algumas dosagens, mas não precisa, né? Então é mais fácil um pouco o manejo do que a varfarina.
A gente tem 4 principais representantes, tá? Uma coisa importante deles é o mecanismo de ação, né? Então, o mecanismo de ação tem algumas regrinhas, uns macetes fáceis, né? Então, a gente tem 3 dessas drogas que agem sobre o fator 10A, que são inibidores do fator 10A. São a rivaroxabana, a apixabana e a edoxabana. Para você lembrar, é só lembrar que todas elas têm XA no nome. Perfeito. Né? Então, rivaroxabana, apixabana e edoxabana são inibidores diretos do fator 10 ativado, tá certo? Ótimo. Ótimas medicações para a gente utilizar, né? E a única exceção desses anticoagulantes orais diretos a essa regra é a dabigatrana. Dabigatrana não tem no nome, né? Ela não tem XA, porque ela tem no nome bi, tá certo? E bi vem de 2 porque ela inibe o fator 2 da coagulação, que é a trombina, tá bom? Então a dabigatrana é um inibidor direto da trombina, tá certo? Então, acho que o mais importante de você lembrar dos fatores dos novos anticoagulantes, dos anticoagulantes orais direto, é justamente seu mecanismo de ação, tá certo? Rivaroxabana, apixabana e edoxabana são inibidores do fator 10A, enquanto a dabigatrana é um inibidor da trombina direto, tá certo? Boa, passamos por vários temas da hemostasia, mas eu acho que deu para fazer um resumo bom, né? Acho que foi a hemostasia, o começo, né, a fisiopatologia e o uso dessas medicações. Eu acho que isso aí é coisa muito boa que vai ajudar, inclusive, a gente a entender algumas doenças da hemostasia mais para frente. Perfeito. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Até mais. Abração.